Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma visita hoje à noite? Você é convidado a nos acompanhar. Qual história poderia nos contar hoje? Deixe nos comentários a sua paróquia e também as suas perguntas. E não esqueça de compartilhar a nossa live. Deus a abençoe. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, Lupe, boa noite, Frei Emerson. Que bom estar novamente com o Frei Emerson aqui entre nós, né? O Frei Emerson que você já conhece, já estiveram com ele aqui conosco, né? Já participaram de live em que ele esteve presente. O Frei Emerson é pároco da paróquia São José, Pedro Osório, e Nossa Senhora do Rosário de Cerrito. E hoje ele vem conversar conosco sobre uma questão muito importante, o ano de São José e a carta apostólica Patris Corde. Na verdade, para vocês se localizarem um pouquinho, o Papa Francisco, ele declarou que desde o dia 8 de dezembro do ano passado até o dia 8 de dezembro desse ano é o ano de São José, né? Então ele emitiu um documento chamado Patris Corde, que significa com coração de pai. E ele inicia dizendo bem assim: assim José, com coração de pai, assim José amou Jesus, designado nos 4 evangelhos como o filho de José. Então, para falar a respeito desse ano tão importante, nesse mês também tão importante, que é março, onde a gente comemora São José, agora a festa de São José, é que nós convidamos novamente. E o Frei Emerson foi muito gentil em voltar aqui conosco para participar, né, e nos falar a respeito de São José. Nós já estávamos fazendo algumas provocações antes, né, porque essa história da internet tem sempre os ajustes antes da gente ir para o ar, né? Então, olha, é câmera, é celular, vai dar certo isso, vai dar certo aquilo, né? Você se lembra da semana passada, quando a tia Bia e a Sueli, né, estiveram conosco também, a gente também teve problemas, né? E hoje eu ainda estava alertando para o Lupe, eu digo, olha, talvez vai dar problema, porque aqui na minha casa a NET passou com problema toda semana. Então, né, vamos devagar, mas vamos sempre, né? Frei Emerson, boa noite, seja bem-vindo. Liga o microfone, Frei Emerson. Meu microfone está ligado agora? Agora sim, agora sim. Boa sim. noite, Manuel, boa noite, Lupe, com alegria a todos que nos acompanham pela live, partilhando. Que grande alegria, feliz oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos para um bate-papo, para rezarmos juntos, né? Agora com um motivo muito especial neste tempo em que nós estamos celebrando o ano dedicado a São José, este pai de coração ou com o coração, este homem fascinante, silencioso e fascinante. Né? Homem, como diz a própria carta da obediência e tantas outras características que a gente pode pensar sobre esse grande José, mas uma coisa é certa, dos muitos títulos que nós podemos atribuir, a mim é muito caro esse título, digamos, né, essa forma de chamá-lo de pai da boa providência, né? Um homem fantástico seria a palavra. Hoje nós vamos falar nos resumiria. Hoje nós vamos falar só sobre ele. Então a gente vai ter, assim, olha, todos os títulos que ele tem dentro da igreja, né? As preocupações Sim. que ele teve. Nós vamos ter bastante coisa, né? Lupe, boa noite. Boa noite, Manuel. Boa noite, Frei. Uma alegria de poder estar novamente aí partilhando um pouquinho agora dessa história de São José. E vamos aproveitar e pedir para o pessoal que compartilhe a nossa live, que deixe aí nos comentários qual é a sua paróquia, de onde está assistindo, para a gente aos poucos também ir trazendo o pessoal que está participando conosco. Com certeza. Nós hoje temos certeza que Pedro Osório está em peso, né? Está acompanhando, porque né, Pedro Osório e Cerrito, né, com certeza estão acompanhando. E agora, como os freis estão, né, como é que se diz isso? Com filial, né, aqui na Aparecida, né? Agora estão, né,
com a casa aí em Pedro Osório e também agora aqui na Aparecida, na paróquia do Lupe, né? Frei Emerson, quem é que está com o senhor em Pedro Osório? Em Pedro dos Osório, seus freis veio para cá, né? Sim. O Frei Severino está aí agora na paróquia Nossa Senhora Aparecida, junto com o Frei Alfredo e com o Frei Hélio. E aqui comigo ficou o Frei Gilmar. Né? O Frei Gilmar. Mas durante a semana... Estão me ouvindo? Estou me ouvindo. Sim, o Frei Gilmar que está ficando aqui comigo agora direto, né? E o Frei Severino deve vir aos fins de semana. Agora, com esses primeiros dias, por conta dessa situação difícil que estamos enfrentando, ele está permanecendo em Pelotas, né? Mas depois retorna para pastoral aqui no final de semana e durante a semana, por conta da universidade, então fica morando ali na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na nossa fraternidade ali em Pelotas. Ótimo. Mas vocês têm pessoal também em Jaguarão, né? Na verdade, não em Jaguarão. Nós temos as irmãs lá em Rio Branco. Nós temos Rio Branco. Santa Ângela Mérice, com as irmãs inacianas. Está lá a irmã Odilene e a irmã Conceição. Aproveito para convidá-los. No sábado, às 9 da manhã, a irmã Odilene vai emitir os votos perpétuos, vai professar os votos perpétuos, sua consagração definitiva na nossa congregação, e pela providência de Deus e pelo auspício e ajuda de São José, será aqui na nossa casa, aqui na nossa família de São José, aqui em Pedro Osório. Vamos transmitir pelas redes sociais. Que ótimo, que ótimo. Vamos lá. É uma das cerimônias mais lindas, né? Ah, sim. Cerimônias de consagração, com certeza. Vamos cumprimentar o pessoal, né? Nós estamos chegando na sua casa. Nos diga se você está recebendo bem o nosso sinal, o nosso som, a nossa imagem, né? Porque da outra vez algumas pessoas reclamaram que tinha problema assim de delay. Então, por favor, nos avisem, né? Eliane Silva Santana, boa noite, na paz de Cristo. Maria Fernanda cumprimentando. Dona Leia, boa noite, paz e bem para todos. Jane Cristina Nebel, boa noite, Lupe, Manuel e Frei Emerson. Idalvina Mendes, boa noite. Janira Soares de Oliveira, boa noite. Padre Tarcísio Souza, nosso referencial. Ele incomoda comigo, né, que eu sou o decano, né, então, nosso referencial. Sim. Boa noite, gurizada, parabéns por mais um Partilhando. Abraço, irmão do presbitério, o Frei Emerson, e ao decano e ao Jovem Lupe, abraço, uma abençoada live, e que São José interceda por nós junto a Deus. Muito obrigado, Padre Tarcísio. Seu Armando Alfredo Jekyll, boa noite ao trio maravilhoso, né? O seu Armando me incomodou também um dia, o padre Tarcísio, né, entrou incomodando com a história de decano e o seu Armando entrou atrás, né? Eu digo, tá, seu Armando, o senhor é um bom seguidor do padre Tarcísio, né? Helenice Nunes Galas, boa noite, Manuel Lupe e Frei Emerson. Ana Maria Dutra Garcia, boa noite. Jandina Corrêa, paz e bem, Comunidade Bom Pastor Catedral. Helenice Nunes Galas, Paróquia São Cristóvão. Maria Zaira Nunes da Silva, boa noite, meus queridos amigos, paz e bem, sejam muito bem-vindos aos nossos lares. Obrigado mesmo, Maria Zaira. Eduardo Neves, boa noite, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Joy Luiz Fuxi Limões, boa noite, Manuel Jesus, Lupe Frei Emerson, Deus os abençoe. Joy, Paróquia Santa Terezinha. O Joy aqui na Santa Terezinha é muito conhecido, né? O pessoal conhece muito ele. Eliane Silva Santana, Nossa Senhora da Glória. Padre Tarcísio Souza, Padre Tarcísio Souza, Paróquia Operários de Cristo, conectado no Partilhando. Heloísa Ferreira cumprimentando, e depois a gente continua. Frei Emerson, eu vou lhe começar pelo que nós estamos comemorando agora. Nós estamos comemorando 150 anos, né, de que o Papa, né, acabou dando como título para o Papa Pio XI, né, em dia 8 de dezembro de 1870. Eu acho que Pio IX. Pio IX. Então eu copiei errado. Declarou São José como padroeiro universal da Igreja. O que significa isso, Frei Emerson? Bom, olhando para a missão de José, né, olhando a referência que José nos remete, ao cuidado que ele teve com a Sagrada Família, quando avisado em sonho, por exemplo, está lá narrado no Evangelho de Mateus, para ir para uma terra estrangeira, para proteger o menino, para cuidar. A José é dado uma missão de zelar pela Sagrada Família. Né? Como o bom pai, sem querer ser exatamente, digamos, quadrado demais, ou né, o bom pai que tem o zelo, que tem o cuidado, que tem aquela, não só
o zelo material, mas que tem um amor tão grande por aqueles que Deus o confia, esposa, filhos, que é capaz de ir ultrapassar qualquer fronteira para proteger aqueles que Deus confiou. Então, quando o Papa evoca José como padroeiro universal da Igreja, olhando para essa sua característica de cuidado, de cuidador, de zelo, que com tanto esmero cuidou do menino, ensinou o seu ofício, porque nós vamos ver, mas ele não é filho do carpinteiro, ele não cresceu entre nós, né, como a gente vai ouvir no Evangelho depois, esse cuidado que ele tem. Se a Igreja é corpo de Cristo, se José cuidou do menino, cuidou da Sagrada Família, portanto, uma lógica simples, o faz padroeiro de toda a Igreja. E não são poucas as histórias e os relatos de grandes santos, místicos, o Papa deixa isso bastante evidente também na carta, agora Francisco, né, falando inclusive de Santa Teresa de Ávila, que foram muito devotos de José, que viam na pessoa de José um modelo também de discipulado, um modelo de obediência, entre outros modelos que nós podemos encaixar na figura de José, e recorreram a sua proteção. Né? Acho que não dá para contar o número de noviciados religiosos que tem José como seu padroeiro, né? Eu não sei quantas congregações religiosas masculinas, femininas, agora me ocorre um monte aqui, né? Que tem José como seu referencial, né? Uma espiritualidade josefina, como tem os Josefinos de Morialdo, entre outros tantos religiosos e religiosas que tem José como um modelo. Portanto, é baseado nisso, nesse modelo do servo obediente, daquele que protege, que cuida, que o faz como o traz, ou coloca nesse parâmetro, ou nesse status, como padroeiro universal da Igreja, como alguém que zela, que cuida, e que tem um amor tão grande por toda a comunidade, que exerce essa paternidade oferecida por Deus, no modelo de Deus. Por isso, é como pensar, como não teríamos José como padroeiro, dada a sua grande importância, essa centralidade na sua missão, junto do menino e da Virgem Maria. Lourdes Bauer está cumprimentando, Giselda Costa Galho, boa noite, Frei Emerson, Manuel Jesus e Lupe, Tia Bia da Silva Ferreira, bem-vindo, Frei Emerson, Lupe e Manuel, entrando em nossas casas, Sérgio Weisman, hoje assistindo de Arroio do Meio, minha terra natal, meu refúgio seguro nas horas difíceis. Boa noite, amigos. Que bom, Sérgio. Que bom que a gente está chegando a Arroio do Meio. Eunice Camacho, minha mana, boa noite. Vamos rezar para São José, por todos nós nessa época de pandemia. Abraços. É verdade, a gente até estava combinando com o Frei Emerson de pedir uma oração especial. Nós sabemos que muita gente de outras religiões, inclusive, né, outras igrejas, nos acompanham. E no final a gente quer fazer um Pai Nosso rezado em conjunto, né, pedindo, né, que Deus nos proteja nesse momento tão difícil da pandemia, e uma bênção especial do Frei Emerson. Yolanda Nascente Claes, boa noite, amigos queridos, boa live sobre São José para todos nós. Léa Maria da Fonseca, São José, nosso amado avô adotivo. Tá bom, bonito, dona Léa, tá bom. Eleni Teixeira, boa noite, paz e bem, paróquia Nosso Senhor do Bonfim, em Morro Redondo. Heloísa Ferreira, cumprimentando. Sueli Leipzig, a nossa amiga que esteve conosco na outra semana, né? Boa noite, Frei Emerson, Manuel e Lupe, parabéns pela escolha do tema e do entrevistado, dona Sueli. Bernadette Lovatel, boa noite, paz e bem. Jane Cristina Nebel, paróquia Nossa Senhora de Fátima. Ana Paula Medeiros, boa noite. Terezinha Antuarte, estou assistindo da cidade de Pedro Osório, sou da paróquia São José, sou devota de São José e Nossa Senhora. Tá bem. Lupe, só posso passar para ti, Lupe. Frei Emerson comentava aí, né, desse cuidado de São José, e eu pedi que ele comentasse um pouquinho também. O Papa Francisco comenta logo nesse início dessa carta, que foi motivado muito também pela questão da pandemia, que ele via tantos Josés, né, nesse cuidado singelo, simples, de médicos, de enfermeiros, de pessoal da área da saúde, de diversas profissões, né, Frei? Como é que a gente pode enxergar essa característica de São José no nosso dia a dia hoje também? Nós podemos eu costumo fazer uma comparação aqui na nossa família paroquial, sempre que a gente traz São José de alguma maneira nas nossas conversas,
ou mesmo nas missas que celebramos todo dia 19, nos recordando do nosso querido, é que eu estou ao contrário aqui, né? Nosso querido José. Essa vocação josefina é bonita em vários aspectos. Eu digo vocação porque é Deus quem chama, né? É Deus que vai até o coração de José, que está aflito, né, pela notícia que recebeu, e acalma o coração de José. José tem uma confiança em Deus tão grande que ele só obedece, né? Ele não questiona, ele não fala. A gente não vê José dizendo, mas poxa, minha mulher, né? Não, a gente vê José obedecendo e amando, né? E dentro dessa situação de pandemia, nós vemos muitos Josés e Marias exercendo essa vocação bonita do cuidado e do zelo, né? E do amor. Ele imediatamente se levanta e vai, né? Quando você olha, pega o menino e vai para o Egito, porque o rei está matando, né? Ele não pergunta, não titubeia, deixa toda a sua vida e vai para o Egito, né? Olha, pode receber Maria como tua esposa, porque é aquele que ela está esperando. Ele não responde e vai e aceita, né? O que se fala é de um coração perturbado e angustiado. Olha, eu vou deixá-la em segredo. Ele pensa, né, mas não fala, nem age. Mas eu vejo essa vocação do cuidado. Eu acho que o Papa Francisco também tem um olhar muito humano. Eu penso que uma das características mais bonitas de um Papa é justamente deixar evidente a sua humanidade. Todos nós precisamos deixar evidente a nossa humanidade, né? José não foi diferente. Sofreu como qualquer ser humano sofreria numa situação como ele se viu obrigado a ver, né? A vivenciar. Obrigado não, mas acabou entrando no meio de uma trama de Deus para salvar o mundo, né? Mas ele cuidou e zelou. E nós vemos hoje os profissionais da saúde, e eu tenho acompanhado um pouco as entrevistas e algumas falas de alguns deles, né? Tendenciosas ou não, parciais ou não, dadas as devidas proporções, mas se vê um esforço comum, um esforço além do humano, embora conservem a fragilidade e o sofrimento humano muito presente na própria vida, né? Eles enxergam e têm esse zelo, porque diante deles ali não é só um número, uma estatística. Não é só mais um paciente que passa para aquecer o leito. É uma pessoa humana que está sendo cuidada, zelada, alguém que pode perder a vida a qualquer momento. E diante de uma pandemia como nós estamos vivendo, na solidão. Uma coisa é você estar doente, que não é bom, mas entre os seus familiares, e você vê a chama da sua vida ir apagando entre as pessoas que ama. Outra coisa é na solidão de um quarto frio de hospital, tendo por companhia justamente estes homens e mulheres. No final do ano passado, a última missa que nós celebramos, no dia 31, eu tentei não explicar muito o evangelho, mas eles, olha, tentaram nos despertar nesse ano, no sentido de nos impedir de sonhar. Mas havia heróis que não usam capa preta, que são mascarados, mas que estão de guarda-pó branco, que estão longe das suas famílias, que estão impedidos de abraçar os seus entes queridos, mas estão lá sendo mão amiga, braço forte, não é só o exército, né? Mão amiga e braço forte nesse momento. Então, essa vocação josefina do cuidado, do zelo, dá para comparar com os profissionais de saúde e colocá-los nesse patamar? Sim. Porque o cuidado que José teve foi total, um desprendimento total de si mesmo, e ele se entregou no amor. Se entregou pelo amor que tinha nos braços. Nós estamos vendo aqui uma imagem bonita de José, um olhar tão terno e generoso para o menino. Ele cuida, ele zela e ama como um pai verdadeiro, porque é o pai com o coração. Estes profissionais que hoje estão aí na linha de frente, seja nas pesquisas para desenvolver uma vacina, essas que já estão sendo produzidas, sendo aqueles que estão ali fazendo, muitas vezes, só cuidado paliativo, porque não tem uma ação concreta, não, vamos dar esse remédio que o camarada vai se... Estão ali dando tempo, esforços, às vezes as próprias forças vão se esgotando, mas eles não desistem desta batalha. Dá para pensar uma vocação assim e comparar com José? Ok, Papa Francisco está perfeito, tão humano quanto deveria ser, pelo próprio cargo que ocupa. Outro ponto importante, eu vejo muitos homens com a mesma vocação de José. Parando para pensar com frieza, Jesus não era filho dele, mas ele o ama com a mesma intensidade como se fosse. E eu tenho visto um número cada vez maior de homens que assumem um relacionamento e assumem uma esposa que tem filhos de outros relacionamentos e cuidam
com tanto esmero, com tanto carinho, com tanta docilidade, que é impossível não olhar e não nos remeter ao nosso bom e velho, como diz a nossa amiga avó José. Né? Eu diria que é um pai conosco, porque se Jesus é nosso irmão, José é nosso padrasto. Nós temos José também nessa figura. Quantos homens têm essa postura de fazer essa experiência tão intensa de amor, de uma paternidade que vem do coração e que não só de uma situação natural, mas que exerce essa paternidade com tanto amor. E esses médicos, enfermeiros, pessoal que está no atendimento nas UBSs, esses que estão aplicando as vacinas, os técnicos de enfermagem, aquele que preenche a ficha ali na hora da chegada no hospital, que muitas vezes vê o paciente entrar andando e depois não vê ele sair andando, mas vê sair por trás do hospital, às vezes nem vê, enrolado num pano branco, dentro de um saco preto, impedido, inclusive, de ter as devidas despedidas e honrarias que lhe é de direito, porque foi vencido por uma guerra, por um inimigo tão mortal, mas está ali, apesar das dores, não desiste de buscar e de ter uma coisa que é fundamental para a nossa vida nestes tempos, é a esperança. Podem nos despertar do sono, mas não podem nos impedir de sonhar. Nem devem nos impedir de sonhar. Com certeza. Só para completar, uma frasezinha aqui com o que o Papa coloca no documento, diz assim, né? São José faz recordar que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. Se referindo a esses profissionais e outras tantas situações que ele cita, né? Aliás, o documento cita uma série de funções, né, que não são protagonistas, como nós comumente utilizamos a palavra, né, mas que são importantes na retaguarda das atividades que a gente exerce hoje, né? Especialmente na questão do cuidado. O Frei Emerson colocava muito bem agora, né? Quer dizer, essas pessoas que cuidam, elas nunca vão ser protagonistas no sentido que a gente olha hoje, por exemplo, de novela, que aparece em primeiro plano, né, aquela coisa toda. Não, essas pessoas estão se consumindo, na verdade, né, nos bastidores de uma luta praticamente insana. Né, uma luta praticamente insana. Quem tem vizinho que trabalha em hospital, quem tem parente que trabalha em hospital, está vendo efetivamente essas pessoas se consumirem, literalmente se consumirem. Né? E a gente vai rezar com certeza por eles. Michele Nunes Lanner, boa noite. Jane Molina Knorr, está muito bom, maravilhoso. Um grande abraço a todos. O seu Armando está ótimo. A Janira Soares, aqui em São Lourenço, está chegando bem. A Eliane Silva Santana, eu estou ouvindo bem. Vander Madeiras, Manuel Jesus, aqui em São Paulo, te acompanhando. Nos acompanhando, que bom, olha, eu gosto muito da companhia de vocês, assim, né? Mas o Frei Emerson também, e o Lúcio também. De São Paulo? Poxa São vida, Paulo. Minha terra querida. Um abraço para meus irmãos paulistas. Tá bem, tá bem. Não, mas a gente, graças a Deus, né? Tem de todo o Rio Grande do Sul e de diversos estados, assim, que acompanha, né? Sim, é bom. Sim. A Eliana, boa noite a todos. Maria Laura Vanderlan, abençoada noite a todos. Ivo Kuhn, Padre Ivo, bem-vindo de novo. Padre Ivo! Que alegria! Boa noite, participando da Casa dos Jesuítas, né? Deve estar com o Padre Martinho, né? Tem um outro padre que é irmão do Padre Martinho, que eu me esqueci agora. Padre Bernardo. Padre Bernardo, né? Então, um grande abraço, Padre Ivo. Agora, eu fico até encabulado, porque o Padre Ivo, eles, uma sumidade, eu fico até encabulado. Não, se fosse assim... refinadíssima. Né? Padre Ivo, Padre Martinho, a gente tinha que ficar quietinho, assim, né? Nós escutaríamos, né? É de uma inteligência refinadíssima. Me agrada muito conversar com ele, porque ele tem não só um bom senso de humor, mas tem uma inteligência que é um perfume, né? Não só nas narinas de Deus, mas nas minhas, né? Coisa boa. Paulo Neustlin, né? Paulo Fernando Neustlin, paz e bem. Eliane Silva Santana, muito feliz com vocês na minha casa em oração. Que bom, Eliane, nós vamos rezar contigo e estamos rezando. Cleusa Carriconde cumprimentando. Maria Fani, Maria Fani, meus amores, bem-vindo, Frei Emerson. As quartas se tornaram de alegria para nós, grande abraço. E para nós também, Maria Fani. Agora, por favor, não deixa queimar a comida de novo, Maria Fani. Na outra semana, né, tu esqueceu a comida em cima do fogão, não deixa queimar.
Maria Anice Silveira Rodrigues, boa noite a todos, paz e bem. Dona Leia, fazendo lembrança de Pedro Osório e Cerrito, município do qual ela tem boas lembranças da adolescência, né? As duas vilas, Olimpo, hoje Pedro Osório e Cerrito, que se emancipou. Parabéns, Ferguson, por estar nessas duas comunidades com um povo muito participativo e amoroso. Que São José abençoe todas as famílias de suas duas paróquias. Frei Emerson, eu tenho dezenas de mensagens, eu lhe disse que hoje o seu fã-clube vai se manifestar assim, né? Completo. Frei Emerson, o primeiro título, padroeiro da igreja. O segundo título, padroeiro dos operários. Por quê? Bom, nós falávamos sobre o padroeiro da igreja justamente por esse zelo e esse cuidado que ele tem com a Sagrada Família, então isso se estende à igreja corpo de Cristo, portanto está aí um bom motivo para José ser tido ou apresentado como padroeiro universal da igreja. Você falou padroeiro dos operários, né? Algo que é muito importante a gente ter consciência, quando se trata de santidade, quando se trata de fazer uma experiência santificante e santificadora, não nos exclui do cotidiano das coisas. José talvez não tivesse na sua mente ou no seu coração a intenção de ser padroeiro da comunidade cristã, né? Talvez ele nem tivesse ideia do que nós hoje falaríamos, né? Ou do plano que Deus tinha. E isso é muito próprio das pessoas que servem a Deus desinteressados, no sentido de eu não vou me colocar a serviço de Deus com a intenção de mas quando eu morrer eu quero uma catedral dedicada a mim, né? Pois é, certamente não passava pelo coração e nem pela cabeça de José. Mas ele viveu a santidade, a experiência de santificação, né, no cotidiano do seu dia a dia, nas coisas rotineiras, né? O que nos faz santo é justamente essa condição humana. É tão importante para Deus o humano que até Deus torna-se humano, né? Pois é aí que nós nos tornamos santos. E José trabalhou e tinha um ofício, né, que a gente sabe, carpinteiro. Provavelmente ensinou esse ofício ao menino. Nós não sabemos em que espaço de tempo, não tenho essa informação para dar, José e Jesus conviveram. A gente sabe que, provavelmente, quando Jesus foi crucificado, José estava Maria já era viúva. Muito provavelmente, eu não tenho dados históricos para afirmar, olha, é assim, assado, no ano tal, Jesus estava lá. E nós temos a tradição que diz que José morreu ao lado da Virgem Maria e Jesus e tudo mais. Temos textos que podem até elucubrar isso de maneira espiritualizada, mas dados concretos a gente não tem como... eu hoje não tenho material para afirmar. Mas certamente porque José viveu do próprio trabalho, viveu do seu sustentou a Sagrada Família com aquilo que ele sabia fazer com a sua profissão. Então, nada mais justo do que dizer que José é padroeiro dos trabalhadores e daqueles que vivem que se sustentam a partir do próprio trabalho, honesto, até porque é preciso lembrar que José é tido como justo, portanto, não era de negócios mal feitos, né? Era um homem justo, íntegro. Essa integridade que faz ele se santificar e santifica o trabalho, né? O homem se santifica pelo trabalho. Às vezes a gente briga assim, trabalhar não é ruim, o ruim é ter que trabalhar, né? Mas é um processo que também nos santifica. São Bento nos apresenta dois aspectos importantes, né? A oração e o trabalho. Ora et labora. Quer dizer, eu tenho que conservar uma vida orante, mas transportar isso para o trabalho manual ou qualquer outra função que eu venha desempenhar, porque também nisso eu me santifico. Também a partir disso. Então, é muito justo que José tenha essa... Claro que a gente vai olhar num contexto histórico, quando, assim, se não me falha a memória, Pio XII, que também atribui esse título a José, São José Trabalhador, e também coloca 1º de maio, porque já é um feriado dedicado a isso, havia muitas questões sociais em torno, podemos até fazer uma live sobre isso um dia, mas é importante nos lembrar que ele também viveu do próprio trabalho, né? Ele viveu, sustentou e proveu o sustento da Sagrada Família a partir do seu labor, daquilo que ele era capaz de produzir, não só na questão da economia, mas ele proveu o próprio sustento. Não viveu apenas de rendas ou de uma riqueza que sabemos não existia. Não tinha. Daizi Rodrigues, nossa ministra aqui da Picrespo, boa noite a todos, cheguei, paz e bem. Pois é, Daizi, nós já estávamos te esperando, né? Tu chegou em casa e nós já estávamos na tua casa te esperando, né?
Regiane Afonso, boa noite a todos. Dali Ferraz da Rosa cumprimentando. Janice da Rosa Pereira, boa noite. A Maria Fani voltou. A Janice? A Janice é aqui da minha paróquia também, da paróquia de São José. Tá bem. Maria Fani Lampert, né? Que tema maravilhoso desse santo, que para mim o maior, o mais precioso santo da nossa igreja é São José. A Lourdes Mazocchi, paróquia São José Pedro Osório, boa noite a todos, paz e bem. Padre Martinho Lenz, São José, uma paternidade que vem do coração. Agora sim, Frei, agora nós podemos encerrar a live, né? Porque com o Padre Ivo, né? E com o Padre Martinho, né? Padre Martinho, pronto. Tá pronto, tá pronto. Tá pronto, né? Um comentário que ele escreveu resume tudo que eu disse numa palavra só. Nós só ficamos aqui assim, Padre Martinho e Padre Ivo. Brincadeira. A admiração e o carinho que a gente tem por vocês, muito, com certeza. Daisy Rodrigues, tenho grande admiração por São José, pois meus avós chamavam-se João José e José Maria, e fui batizada em uma comunidade São José, lá no Faxinal, São Lourenço do Sul. Meu Deus do céu! Dona Leia, sou muito devota a São José pela sua capacidade de ser guardião da família, com humildade e amor. Fico também feliz que meu padrinho de batismo é meu avô materno com o nome de José, porque nasceu também no dia 19 de março, que é a festa de São José. Sou da paróquia da Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula, Pelotas. Bom, a gente vai em seguida continuar, né? O Padre Martinho voltou. Os cuidadores são os novos Josés, cuidadores dos irmãos e irmãs atingidos pela Covid. Verdade, Padre Martinho, verdade, com certeza. Lupe, por favor. Frei, nós temos aí com São José 4 sonhos que ele teve, e a partir desses sonhos ele deu o seu sim, né, o faça-se, né, dele. Né? Como é que o senhor poderia comentar para nós um pouquinho dessa situação? O primeiro sonho de José, né, que eu acho que não é o que não está descrito aí na Sagrada Escritura, envelhecer ao lado de Maria rodeado de filhos. Eu acho que esse talvez fosse o grande sonho de José. Por isso que, num dado momento, quando ele sabe que ela está grávida, que o filho, biologicamente pensando, não é dele, se ele denuncia, ela poderia ser apedrejada, né, tudo mais, como nós sabemos da situação da lei, né? Se ele foge, e eu pensar assim, olha que safado, fez mal para a mulher e se mandou, né? Falando nos dias de hoje. E seria uma saída mais, digamos, digna, porque ele ia assumir toda a culpa. Ele ia assumir toda a culpa. Só um coração de pai e um coração que é tocado pelo amor, e eu diria até que mais recheado de amor, que é capaz de ter tais sentimentos. Só quem ama de verdade é capaz de deixar o amado livre. Pensem no nosso Deus. Nós somos o grande objeto de amor de Deus. E ele não nos cerceia, ele nos deixa livres. Nosso fundador diz que a liberdade é o maior dos dons de Deus. Liberdade é um dom de Deus. Né? Então, quem ama, deixa livre. Não exige que a gente sejamos amados, né? Ama. E ele pensa em fugir. Mas nessa hora, Deus encontra um meio, né? Engraçado que o Evangelho de Mateus, que narra os sonhos de José, é a José que acontece a anunciação. Né? Em Lucas, o anjo vai a Maria. Em Mateus, vai a José e diz, olha, José, em outras palavras, né? Deixa eu dizer, vamos bater um papo aqui. O filho que ela está esperando não é só um filho. Né? Então, o José, por ser justo, como a própria palavra diz, tem um coração aberto a Deus. Talvez estivesse sangrando aquele coração naquele momento. Porque, de novo, talvez o primeiro sonho, isso é eu que estou inventando, né? O primeiro sonho de José. O primeiro sonho de José era ficar velho ao lado dos seus filhos e ao lado de Maria. Né? Uma vida como todo mundo sonha, né? Eu sonho ficar velho, se possível, trabalhando, né? Como exercendo o ministério, sem ter, né? Nunca sabe, né? Envelhecer exercendo o ministério. Talvez o sonho de José fosse esse, envelhecer ao lado de Maria, rodeado de filhos, né? De repente ele é surpreendido por uma história dessas, né? Então devia estar com o coração sangrando. E aí Deus encontrou um momento
no momento de dor. Não tenhas medo, José, né? O menino que ela espera, e acalma o coração, de pronto e imediato. Só quem é justo pode ter uma forte impressão de Deus a ponto de ouvir a sua voz. Deus fala com todos? Sim, óbvio, né? Com certeza Deus fala, e continuará falando sempre, né? Só que o ímpio, o que não pratica a justiça, tem os ouvidos tapados pelo próprio ego, pelas próprias decisões, pela sua autossuficiência. José, de novo, nesse momento de dor, colocou-se muito mais à disposição de Deus, muito mais aberto, né? Então, Deus acha o espaço para falar. Imediatamente ele a recebe como esposa. Então, também na obediência, né, ele a recebe. No momento crucial, diz, olha, José, levanta depressa e vai, porque o rei quer matar as crianças, e vai matar o menino. Ele não titubeia, porque o primeiro sonho talvez tenha sido mais difícil. O segundo sonho, que é onde o anjo entra, né, já foi um pouco menos difícil, porque ele já viu a ação de Deus. O terceiro sonho, que seria o segundo que está na Sagrada Escritura, é muito difícil, porque faz ele abandonar tudo em razão de proteger, de cuidar e de zelar. Ele obedece e vai com ela para longe. A viagem já tinha sido difícil, né? Porque imagina, ele sair de Nazaré para Belém, não é uma... Para nós hoje faz isso em 3, 4 horas de carro, mas imagina a pé, montado num burro com uma mulher grávida. E de repente o recém-nascido faz ele viajar para um outro país, para começar do zero. Porque que ele tivesse os seus clientes em Nazaré, que ele tivesse os seus trabalhos por ali, ele tem que largar tudo e ir embora. Mas o sonho de José é o sonho de Deus, de salvar a humanidade. José já havia compreendido bem a missão que ele teria que desempenhar, que era cuidar daquela criança como se fosse sua, de fato, de verdade, cuidar da mãe, porque era quem ele amava e era amado por ela, e vão. Depois ele sonha que pode voltar, né? Depois vai para Nazaré, e ali o menino cresce, certamente ele ensina o seu ofício, o zelo e o cuidado. A importância dos sonhos de José é narrado, vamos dizer assim, pelo fato de José ter o ouvido aberto e o coração sintonizado com Deus. Por isso também a Sagrada Escritura o atribui o título de justo. Porque essa justiça de quem pratica a vontade, de quem é aberto, quem escuta, quem acolhe, é capaz de compreender e ser este pai na obediência que nos vai dizer o Papa Francisco em um dos trechos da carta. Nossa, vamos lá, olha aqui, ó. Nara Xera, prima do seu Lupe, né? Boa noite. Martinho Lenz, Padre Martinho está voltando, é sempre uma alegria ouvir o Frei Emerson. Olha aí, ó, viu só? Meu querido, só? Fico muito lisonjeado. Enchendo a bolinha do Frei, Padre Martinho, né? Léa Maria da Fonseca, que bom ouvir o Frei Emerson para fortalecer a nossa espiritualidade. Maria Fani mandando um coração, a Vicky cumprimentando. Padre Martinho, meu pai era muito devoto de São José. Recorria a ele quando passávamos por problemas de sustentação e nunca foi deixado sem ser socorrido. Que bonito. Maria Fani, Frei Emerson, muito bom ouvi-lo, muito inteligente. Observação, Frei, cuida bem dos meus afiliados aí, Gilbert e Zaira. Gratidão, sua presença hoje. O Gilbert e Zaira, sim. É casal, né? Pelo jeito. Sim. Casal. Essa Fani é da paróquia do Lupe, aí você não me fala. A amicíssima do Lupe, né? Eu não a conheço pessoalmente, assim, né? Mas se a gente falar do Lupe, né, ela tira a live do ar, então a gente não pode falar. Por sua presença hoje, aos meus amados Lupe e Manuel Jesus, obrigado, mais uma preciosa live. Marise Roveri, que maravilhosa espiritualidade. Sérgio Weisman, cumprimentando. Janira Soares Oliveira, que maravilha a linguagem e maneira de falar do Frei. Tioca Mesquita, boa noite. Jane Cristina Nebel, é uma bênção ouvir o Frei Emerson falar tão amorosamente de São José. Frei Emerson, daqueles títulos todos, o último se fala em guardião, né, guardião de Jesus, né? O Papa foi João Paulo II, né, que classificou São José como guardião de Jesus. E aí o documento do Papa Francisco fala em fé criativa para poder ser guardião,
Porque, na verdade, a questão, por exemplo, a gente fica pensando hoje assim, é tão comum a gente chegar no Natal e fazer a manjedoura, né? Organizar um cantinho, botar umas palhas, fazer de conta que é um lugarzinho assim bonitinho para nascer um menino. Mas a gente não se dá conta de todo o envolvimento até psicológico daquela ocasião, como o senhor falou, a distância que foi percorrida, uma mulher já praticamente dando à luz, né? E chega lá e não tem lugar, e aí vai para uma estrebaria. Olha, pensem bem, né? Uma estrebaria é um lugar dos animais, quer dizer, tem que encontrar um coxo, né? Na verdade, para traduzir para nós, manjedoura, é um coxo, né? O lugar onde os animais se alimentam, né? E José tem aquela fé criativa, como chama o Papa Francisco, para dar um jeito naquele lugar, como a gente diz, né? Para poder acomodar o menino Jesus. Né? É isso a questão que o Papa fala, o Papa Francisco, de guardião do menino Jesus? Olha, o Papa Francisco ele tem uma linguagem que, se não for bem compreendida, às vezes pode nos achar que é pueril demais, né? Mas ele está coberto de razão quando se fala de uma fé criativa. Né? A fé está aí. José tinha uma situação que precisava ser resolvida, né? Concretamente. Ele precisava achar um lugar porque ela ia dar à luz. Não só por isso, porque eles precisavam ter um lugar para descansar, um lugar para... De repente, uma situação que não é uma situação comum, corriqueira, uma mulher dando à luz, sem amparo, sem as suas... sem outras mulheres para ajudar, porque, na verdade, o texto não nos dá muito detalhe, né? E ele precisava resolver a questão. E ele encontra uma via, que acho que é sumamente interessante da gente pensar na pessoa de José, é que só quem tem um coração apaixonado, um coração tomado e indiviso, Inácio fala muito de ter um coração indiviso, né? Mas um coração inteiro naquilo que faz. José não estava fazendo aquilo porque, eu vou fazer porque ele é o Messias, então eu vou fazer. Ele fazia porque amava. Então, no momento do desespero, o que ele tinha à mão? Tinha um estábulo. O que ele tinha de... Às vezes, nós temos muitos recursos diante dos olhos e não utilizamos, porque nos falta justamente esse saculejo, né? Às vezes nos falta esse empurrão. A pandemia, por exemplo, nos fez ser mais criativos em diversos aspectos. Essa conversa que nós estamos tendo aqui agora poderia ser feita de muitas formas. Poderíamos estar todos numa sala, uma transmissão pela rádio, por exemplo, nós temos a rádio universitária, uma TV, podíamos estar discutindo com uma plateia, mas de repente nós fomos obrigados, de certa maneira, a conservar o distanciamento social. Não estou falando só por força de decreto de lei, não, porque é a medida que nós temos hoje para nos preservar. E temos que usar da criatividade. Eu nunca me passou pela cabeça, por exemplo, usar esse sistema que nós estamos usando. Eu nem tinha conhecimento que seria possível. E hoje nós utilizamos de maneira mais simples. Hoje eu consigo atingir muito mais pessoas, digamos, na participação da Santa Missa, pela transmissão que nós fazemos pelas redes sociais e outros canais, do que presencialmente. Porque a pessoa está em casa, está ali, eu vou ver a missa. Então, essa fé criativa deve nos inspirar em muitos aspectos, e aí a figura de José também nos ajuda a compreender melhor também essa situação que nós estamos vivendo, no sentido de da gente se mexer para atingir. Muitas pessoas foram encontradas por Deus, não porque a pandemia é boa, não, mas porque nós, enquanto comunidade cristã, até nos acomodamos um pouquinho nas nossas mesmices, nos nossos confortos, e de repente fomos obrigados a dar um passo a mais, que nós ainda não tínhamos digamos, esse know-how aí, que é tão amplo e tão bonito e tão importante de ser aproveitado quando se trata das coisas da fé. A gente usa a internet para um monte de coisa, nós usamos as redes sociais para um monte de coisa, mas estávamos nos esquecendo que é um canal aberto também para tratarmos coisas que vêm do alto, das coisas que vêm do céu. Então, José talvez nos ajude, nos inspire nesse momento trágico, difícil, dolorido, que nós sim estamos de luto, porque são quase 270 mil famílias que têm um lugar sobrando na mesa, mas que nós
dessa maneira, somos também chamados a viver uma criatividade na fé, que nos faça chegar também a essas famílias, não só com uma palavra de consolo, mas sendo presença. José tinha um problema, né? E um coração que ama procura resolver e não atacar o problema. Um coração inteiro, nunca um coração dividido. Com certeza, com certeza. Olha aqui, ó, Marilane Scher dos Santos. Essa nós conhecemos, né? A mamãe do Lupe. Né? Seja bem-vindo, boa noite, paz e bem. Maria Inês Silveira Rodrigues, grande doutor Emerson. Pobre olha só, né? Olha aí, Lupe, tu pedindo um título, tu tentando conseguir um título de doutorado e o Frei que já está com um título de doutorado. Ganhou. Te ganhou, passou na tua frente. Adriana e Fernando Vieira, boa noite, paz e bem, obrigado. Soila Silveira Furtado, assistindo o meu pároco, Frei Emerson. Minha querida Soila. Eu disse que o fã-clube ia se manifestar. O fã-clube do Lupe também, tá aí, né? Me vive. Não. O fã-clube do Lupe é aos Concourse, né? Assim, né? Não adianta. Vera Lemos cumprimentando. Depois a Maria Zaira Nunes da Silva, grande Frei Emerson Martiello, além de saber muito da vida de São José, é um excelente padeiro. Dizem que ele faz um pão de casa de se comer rezando. Eu acho que o Lupe, antes da gente colocar a pergunta do Lupe, né? Eu acho que ele tem um pedido, além de contar essa história do pão, tem outra história de cozinha, Lupe. Na outra live nós ensaiamos para conversar sobre isso e acabou ficando que nos empolgamos, que foi uma história do café, lembra, Frei Emerson? Sim. Foi uma história cômica, né? Na verdade... Tá, mas começa pelo pão. Começa pelo pão. Eu vou dizer. O pão é o seguinte, quando cheguei em São Paulo, nós éramos um grupo de 5 ou 6 frades que estavam todos na universidade. Então, vocês imaginam, era R$800 de faculdade por mês para cada um. Nós não tínhamos bolsa, né? Então, eu trabalhava na secretaria, tinha um outro frade que trabalhava na Mitra, né, na Cúria Regional. Então, a gente ia suprindo ali as necessidades. E aí eu disse, olha, em Bauru nós fizemos pão algumas vezes, fizemos pães para vender num evento que teve e deu super certo. Vamos fazer pão aqui. E começamos a fazer pão em São Paulo, na Paróquia Jesus no Horto. A Zaira deve ser de lá, agora não me recordo. E começamos a vender pão toda semana. Aí vendíamos 90, 120 pães, um pão caseiro. E eu consegui ganhar um cisto aqui na minha mão de amassar pão. Né? De amassar pão. Eu tenho um prazer imenso em cozinhar. Eu acho que uma das formas bonitas de amar alguém é cozinhando, né? Porque ou você uma pessoa morre de amor por você, ou você mata ela, né? Das duas uma. Das duas umas. É uma comida caseira, come aqui vai morrer em casa, né? Mas, então, nós fazíamos pão para vender na congregação, para sustentar a faculdade, e até hoje, em São Paulo, fazem. Depois que eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, fiz pão uma vez só, mas só para o consumo da casa, né? Mas fiz pão muito na minha vida, assim, graças a Deus. Paguei praticamente os 5 anos da universidade, depois eu ganhei bolsa, enfim, mas os 5 anos da teologia praticamente foram custeados com a padaria. A base de pão. Tínhamos, né? A base de pão, a base de farinha. E o café? E o café foi o seguinte, para o paulista, e os que estiverem nos assistindo podem dizer, né, nós tomamos o famoso café passado, passa o café na hora, às vezes fervemos o pó, jogamos água quente no pó e depois coamos. Tem muitas formas que nós temos de preparar um legítimo café. Chego eu no Rio Grande do Sul, né, e sou surpreendido numa das minhas visitas, que uma pessoa que eu morro de amor, tenho uma paixão imensa, né, uma pessoa muito querida, mas me chamou para tomar café e eu fui. Né, não vai ganhar mais café. O padre Serginho estava comigo. E aí, eu vi todo o processo de café acontecendo na cozinha, mas eu estava conversando, o padre Serginho estava e mais algumas pessoas, mas não fiquei acompanhando lá para ver se estava fazendo o café certo. Chegou a chaleira e eu fui pegar a chaleira, assim, quente, né? Frio o cabo. Botei na xícara e eu não uso açúcar no café, não adoço o café, né? Porque eu quero sentir o sabor do café. Tá, meti aquilo na garganta. Gelado. Aí eu falei... Café passado gelado? Aí, quando ela me viu tomando, disse, Frei, você está tomando tintura? Eu digo, isso não é café? Ela disse,
Ela disse, é café. Eu falei, tô vendo que é café, mas é tintura. Eu falei, é tinta ou é café? Ela falou, não é tintura, você põe água quente. Olha, você me desculpe, viu? Eu nunca imaginei que vocês fazem café assim, né? Assim. Depois, a senhora que trabalhava aqui em casa, eu trouxe uma moca, aquela cafeteria italiana. Isso quando eu estava morando sozinho, tu passa o cafezinho da moca de manhã, é só o que eu preciso. Se eu vou tomar café após o almoço, que é um costume, eu vou lá e fervo, 5 minutos tá pronto, né? Mas ela fazia de manhã o café e tá. Eu nunca precisei fazer café com larga escala em produção industrial, né? Mas me aconteceu essa. Eu digo, olha, eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar da tal da tintura. Para mim, o café forte que a gente toma, por exemplo, o corto ou o café expresso, tem aquele mesmo sabor intenso, né? Eu tomei, mas estava frio. A história do café foi essa. E gelado. Aí eu tomava assim. Vai, Frei. Aquilo descia atravessado. Eu tomei todo o café. Tá bem. Elaines Araújo, boa noite. Heloísa Ferreira, obrigado, Frei Emerson, por essa live, falando sobre São José, muito bom, obrigado. Elaines Araújo, Arroio Grande assistindo, obrigado. Janira Soares de Oliveira, cozinhar é tudo de bom, transformar os ingredientes em pratos é o máximo. Nós estamos indo para o final, mas eu vou pedir ao Lupe que ele faça mais uma pergunta, né? E depois a gente vai encaminhar para nós fazermos, como a gente tinha prometido para vocês, a gente quer fazer um momento especial de fé no final desse programa, para que a gente possa fazer uma oração do Pai Nosso, né? Em conjunto, pedindo a bênção e pedindo a bênção de São José, a proteção de São José, e depois a bênção do Frei Emerson. Por favor, Lupe. Frei, ainda São José, o Papa também destaca os ensinamentos que José pode nos dar na família, né? No cuidado, até na educação dos filhos. Como é que a gente pode aproveitar e aprender isso de São José? Como eu dizia, José tem uma vocação muito bonita, né? E eu vejo isso em alguns homens também, essa vocação bonita do cuidado. Acho que o que torna-se mais evidente nos muitos títulos que Francisco apresenta, não só na obediência, ele ensina a gente a ser obediente, ele ensina a ser acolhedor, porque ele acolhe Maria sem colocar condições, né? Por exemplo, o Papa diz assim, olha, José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Ele acredita na palavra do anjo. Ele não diz para ela assim, olha, eu vou receber você, mas eu sei o que você fez, eu sei quem você é, isso aqui. Não, ele acolhe, né? Então, muitas coisas que, na verdade, o Papa apresenta sete características, né? Mas, para o tempo de hoje, né? Alguém que tenha essa capacidade de zelar e de amar, e ter um coração inteiro, né? Eu insisto muito, nas vezes que eu tenho oportunidade de falar, não só com o meu povo, mas com outras pessoas que lhe convido, de que a gente tem que ter um poema muito bonito, né? Que a gente tem que quer ser inteiro, mas o nosso coração tem que estar inteiro. O coração de José estava todo inteiro no amor. Não só porque ele amava Maria de uma maneira impressionante, mas ele amou o menino. Depois de Deus e de Maria, ninguém mais amou Jesus que José. Então, aí está uma expressão muito, muito bonita, que nos deve servir de exemplo quando se trata da nossa família, né? Das pessoas que Deus nos confia, dos relacionamentos que a gente cria ao longo da nossa vida. Eu chamo a nossa paróquia aqui, as duas paróquias de família paroquial de São José, Nossa Senhora do Rosário, paróquias irmãs, porque esse aspecto de família nos faz pensar no cuidado, na responsabilidade e na corresponsabilidade, que é muito mais exigente, porque eu ser responsável por uma coisa é simples. Agora eu me torno corresponsável com o todo, é muito exigente, né? E demanda de muita maturidade. Eu diria até que é um pai da maturidade, porque não só pela idade, mas porque ele acolhe e vive essa experiência paterna com intensidade, com um coração inteiro. É o que nos falta. Uma sociedade líquida, como diria Zygmunt Bauman, é de sermos inteiros naquilo que a gente faz, e não ser só superficial, ou rasinho demais, ou simplesmente olhar para a situação e dizer assim, eu estou tão intenso nisso, mas no primeiro momento de dificuldade, tinha um frade que foi meu formador que dizia assim, existe muito amor até acabar o primeiro botijão de gás, até vencer o primeiro boleto, até as coisas não estarem mais como eu gostava que fossem, né? Até aparecerem as primeiras rugas. Eu digo, olha, que me perdoem quem está me ouvindo, eu digo para os casais, olha, tesão passa, viu? A beleza física passa, a atração física passa, mas o amor não pode passar.
ele tem que ser constante. Lá daqueles momentos intensos da juventude, as dores e tristezas da velhice. O amor tem que perpassar tudo. José se deixou permear pelo amor, por isso tinha um coração inteiro. Quer um exemplo bom para viver na família, uma experiência familiar intensa? Olha para o olhar, olha sob o olhar de José. Ele olhava para o menino e para Maria com amor. Ele os acolheu com amor. Ele viveu a experiência paterna com o coração inteiro. Tá ótimo. Nós estamos realmente já no finalzinho, né, Frei? Foi ótimo estar conversando com o senhor, conversamos durante quase uma hora, uma grande alegria. Vamos fazer o esquema das mensagens. Eu vou fazer uma pequena mensagem agora, porque eu quero dar uma recordada em algumas coisas. Aí, em seguida, Maria Fani, isso não precisa, Maria Fani. Maria Fani diz assim, Lupe, o Grêmio já está jogando. Né? Isso é coisa que se diga, Maria Fani. Não pode, não pode. Não é com o meu Corinthians, não, né? Não. É com o time lá da... É Libertadores, Frei. É Libertadores. Tá bem. Por favor, não faz mais isso, Maria Fani. Olha o que tu provocou, né? Vamos fazer as mensagens. Eu quero fazer um alerta. É bom vocês saberem que Deus é fiel. Pronto, pode continuar. Isso também a gente não merecia. Né? Isso também. Quem é o superior desse rapaz, assim, né? Que vem provocando. Por favor, apareça, que a gente tem uma reivindicação para fazer. Transfira para o interior de São Paulo, por favor. Só queria dizer que o nosso superior é tão mais corintiano que eu. Isso já é um problema. Isso já é um problema. Meus amigos, eu gostaria de sugerir o seguinte. O Frei disse, com toda a razão, que o documento do Papa, Patris Corde, é um documento muito fácil de ser lido. Ele está na íntegra na internet. Né? Ele é um documento... A linguagem do Papa Francisco, que é uma linguagem simples, é uma linguagem acessível, né? Ele fala como pastor, ele fala como homem que cuida das pessoas, né? Então a mensagem é bem fácil. Então, por favor, acessem lá na internet, quem tiver vontade, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, e vocês vão ler o documento. O documento tem tudo isso que nós fomos dizendo ao longo dessa entrevista, especialmente que o Frei disse, né? E bem mais, assim, o documento é muito bonito e ele está muito bem construído, né? Vale a pena dar uma lida. Frei Emerson, por favor, sua mensagem. Queridos e queridas, esse ano que nós estamos vivendo, tão difícil e dolorido, tantos e tantas do nosso convívio que vão deixar um lugar vago na mesa do jantar, um lugar vazio no sofá da sala, mas não no nosso coração. Quando nós estamos inteiros, como José estava na sua missão, de ser esse pai com o coração, pai de coração e com o coração, duas coisas ficam diante dos nossos olhos, sempre. A esperança e a certeza. A esperança de que dias melhores virão, e a certeza de que Deus, sendo bondoso e generoso como é, não nos deixa sozinhos. Não nos abandonou nunca e não vai nos abandonar agora. Acreditem no que eu vos digo. Deus é bom. Amém. Lupe. Queremos agradecer, então, ao Frei Emerson. Foi, assim, uma live maravilhosa, como a gente tem visto também aqui pelos comentários. Saudar também o Frei Hélio, que está nos acompanhando. Está aí também, né? Sim, ele está aqui em casa. E agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite. Quarta-feira que vem estaremos aí de novo. Não nos deixem sozinhos. Vamos partilhar um pouquinho mais. Vamos seguir contando histórias. É sempre uma grande alegria poder visitar a casa de cada irmão e de cada irmã. Até quarta-feira que vem, 20h30. Frei Emerson, por gentileza, nós tínhamos combinado, vamos puxar um Pai Nosso, o senhor puxa, né, faz a oração, e nós todos em casa agora, por favor, pare um pouquinho, né? Se concentre, vamos rezar o Pai Nosso, e logo em seguida o Frei Emerson nos dá a sua bênção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus bondoso e generoso,
que nos deste José como testemunho e exemplo a ser seguido, que nos destes por mãe a Virgem Maria, aqui invocada sobre a Senhora do Rosário e a Senhora de Guadalupe. Abençoe-vos a todos vocês, conforte os vossos corações e os preencha com a esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você ter estado conosco, por nos receber na sua casa, como disse o Lupe. Deus abençoe, Deus o abençoe, Deus nos abençoe. Grande abraço, quarta-feira que vem, 8h30, nós vamos estar com você.